Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro simpósio multidisciplinar de infectologia da Lamia, em parceria com a UFPE e a Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Me chamo Sara Freitas, eu sou estudante de medicina da UFPE e integrante da Lamia. Temos a honra de apresentar nossa palestrante, doutora Ana Cecília Cavalcante, que é biomédica pela UFPE, especialista em virologia e doutora em medicina tropical. O tema da palestra é diagnóstico do HIV. Abaixo desse vídeo há um formulário para caso você tenha alguma dúvida da palestra da doutora Ana Cecília. No mais, desejamos uma ótima palestra e um ótimo evento. Boa tarde a todos, meu nome é Ana Cecília, estou aqui para falar um pouquinho sobre o diagnóstico do vírus da imunodeficiência humana, HIV, nesse dia tão importante que é o dia 1º de dezembro, que todo ano é considerado o Dia Mundial de Luta contra o HIV/AIDS. Portanto, é um prazer, estar falando um pouquinho desse tema aqui para vocês. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer, o convite para estar participando desse primeiro simpósio multidisciplinar em infectologia, que é organizado pela Liga Acadêmica Multidisciplinar, de infectologia da UFPE, do campus Caruaru. E eu queria agradecer em nome da professora Eline Gomes e do acadêmico Tiago Afonso, em nome de todo o grupo, na realidade, por ter me convidado, para participar desse simpósio, tá? Então, meu muito obrigada. Bem, quando a gente fala em HIV, existe toda uma história, Já é algo bastante antigo, já faz mais de 35 anos de existência. Muita coisa já se sabe, muita coisa ainda há de saber. O diagnóstico evoluiu bastante, Hoje a gente consegue detectar uma soropositividade com menos tempo. Muita coisa ainda vai vir, como eu falei, e principalmente questões relacionadas à prevenção, como a vacina, Existe, a nível de Brasil, uma estimativa de 135 mil pessoas que vivem com HIV, mas não sabem, Isso é preocupante, porque são 135 mil pessoas que continuam transmitindo, são 135 mil pessoas que não fazem tratamento, então isso mais lá na frente pode repercutir. Então, é algo que, com o diagnóstico, a gente poderia diminuir, mais esse número. Quando a gente fala de diagnóstico do HIV, a gente não só se refere à questão laboratorial, à questão dos exames laboratoriais, para notificar, confirmar um caso de HIV. A gente fala de uma tríade, Na realidade, é tudo junto. É a questão clínica, a questão laboratorial e a questão epidemiológica. Então, muitas vezes, um diagnóstico não reagente não significa que a pessoa não tenha, Porque depende muito da fase da infecção. Por isso que, quando alguém tem fatores de risco associado, se eu sei como é transmitido o HIV e eu estou dentro de um grupo que tem presença de fatores de risco, então é bom que eu faça o teste, Seria bom que todo mundo tivesse essa reflexão, porque fazendo o teste, a gente consegue descobrir mais cedo e assim monitorar, tá? Então, as questões epidemiológicas, elas são muito importantes. A questão laboratorial se remete a imunoensaios, que são testes sorológicos, onde vão fazer uma detecção de antígenos e anticorpos em relação ao vírus, e testes moleculares, que vai dar uma elucidação em relação ao RNA viral ou o DNA proviral.
Eu coloquei essa foto aqui para vocês mostrar, né, a todos vocês, novamente, a importância do diagnóstico. Um diagnóstico precoce leva a um tratamento precoce. O tratamento favorece uma carga viral indetectável. Lógico, aquela pessoa que é sensível aos antirretrovirais, adere bem aos medicamentos, normalmente conseguem apresentar uma carga viral indetectável. E a carga viral indetectável traz uma maior expectativa de vida, isso é fato, né? Assim como transmite menos. Então, uma pessoa que tem uma carga viral indetectável tem uma prevenção, né? Ela previne, inclusive, a transmissão do vírus, de uma forma geral. E a carga viral indetectável traz uma melhor qualidade de vida. Lógico, quando o indivíduo apresenta também, né, a atividade física na sua vida, alimentação saudável, acompanhamento médico, né, de forma periódica, um sono tranquilo, restaurador, né, uma saúde mental eficaz. Então, tudo isso, né, junto com a carga viral indetectável, traz uma melhor qualidade de vida para o indivíduo, ok? Por isso que tudo começa com o diagnóstico. Quando a gente fala em diagnóstico, a gente tem que ficar respaldado, né, na realidade, seguir o manual técnico para o diagnóstico da infecção pelo HIV em adultos e crianças, do Ministério da Saúde. Esse manual, ele passou por algumas atualizações, e a última foi em 2018. E por esse manual, informa como o diagnóstico ele pode ser. E existem 6 fluxogramas. Então, não existe um modelo único de diagnóstico, tá? Isso vai se basear também na questão do local, de infraestrutura, do laboratório, né, de treinamento, de fase da doença. Portanto, não existe um modelo único, né? Então, a pessoa que solicita, por exemplo, um médico infectologista que está solicitando os exames, ele pode seguir algum fluxograma desse, tá? Que assim está respaldado pelo Ministério da Saúde. Quando a gente fala em diagnóstico laboratorial, mais uma vez eu trago, o diagnóstico traz, né, a soropositividade para o HIV, ou seja, o indivíduo ele fica sabendo que é soropositivo e, por sua vez, realiza o acompanhamento. Eu falei agora há pouco que 135 mil pessoas a nível de Brasil não conhecem o seu status, né? Não sabem que tem um vírus. Ou seja, não sabem da sua soropositividade para HIV. E a gente entende, muitas vezes a gente escuta falar, para que procurar acha, quem procura acha, né? Mas seria muito importante que todas as pessoas que tivessem fatores de risco para o vírus, para a transmissão do vírus, fizessem um diagnóstico para, de repente, ter um acompanhamento, um monitoramento mais precoce, tá? Então, o diagnóstico é baseado, né, seguindo os fluxogramas do Ministério da Saúde, e é dividido em testes de triagem, que são os conhecidos testes rápidos e o ELISA, e testes complementares, né, que são testes mais suplementares, testes que dão mais uma confirmação da infecção, que são os Western blots, imunofluorescência, imunobloto rápido, e também os testes moleculares, que recentemente entrou como um teste complementar. Embora o teste molecular seja usado muito após, né, a pessoa saber que é soropositiva, ou seja, em um monitoramento por meio da identificação da carga viral, mas ele pode ficar bem presente, na realidade, ser presente
principalmente quando a infecção ela é recente, tá? No achado, como eu já falei, do RNA viral ou do DNA proviral. Bem, não tem como não falar, né, do diagnóstico sem falar dos estágios de infecção, né, por meio da classificação de Feyerabend, de 2003. Então, é o seguinte, olhando esse gráfico ele mostra, né, aqui na minha vertical, o RNA viral, quantidade, né, de RNA viral, de acordo com o tempo, o período após a transmissão em dias. Toda infecção, ela tem um momento que é considerado agudo, né, que até, como está mostrado aqui, 100 dias, e posteriormente a uma fase crônica. Quando uma pessoa ela é infectada com HIV, antes de 10 dias, é pouco provável que ela consiga ter um diagnóstico, até porque ela está numa fase que a gente conhece como fase de eclipse. É aquele momento em que o vírus entra no organismo, mas ele tem que se adaptar, ele não vai logo replicando, tá? Ele se adapta àquele local para depois começar a se replicar. Então, nessa fase, né, o RNL começa a aumentar no final dessa fase, mas aí existe o limite de detecção dos testes de RNA, que daí limita isso aí, tá? Então, até o 10º dia, normalmente não se tem uma forma de dar um diagnóstico. Só após o 10º dia, que a gente chama como estágio 1, é possível dar um diagnóstico por meio da pesquisa do RNA viral, como, por exemplo, através da reação em cadeia da polimerase, a PCR. Então, dessa forma, o estágio 1, ele é elucidado pela pesquisa do RNA viral. Depois, no estágio 2, além do RNA viral, que pode se utilizar, a gente consegue, por meio da pesquisa do antígeno P24, por meio do ELISA, né, avaliar a presença, né, desse marcador no sangue. Então, a partir do 15º dia. Então, se a gente não quiser utilizar testes moleculares, porque isso encarece mais, a partir do 15º, já podemos dar um diagnóstico baseado no achado de antígeno P24. Então, dessa forma, com a introdução desses testes, a janela imunológica caiu, né, diminuiu para 15 dias. No estágio 3, aí já começa o aparecimento da detecção de anticorpos, tá? Então, os anticorpos específicos em relação à detecção por ELISA, que a gente chama de terceira geração, já começa a detectar qualquer tipo de anticorpo, IgM, IgG, IgA, a partir do 20º dia. Então, se eu não tenho nem RNA e nem antígeno P24, eu posso, através da pesquisa de anticorpos com teste de terceira geração, que daqui a pouco eu falo mais sobre isso, fazer uma detecção desse vírus, dar um diagnóstico com 20 dias de infecção. Passado esse tempo, os anticorpos podem ser elucidados por meio de Western blot, né, a partir do estágio 4, né, e o estágio 5, sendo o estágio 4 com menos possibilidade de ter mais marcadores, reatividade para mais marcadores do vírus, e nem na fase 4 e 5 a gente consegue ver uma reatividade para a proteína P31, que é a proteína da região pol do vírus. E só realmente a partir do estágio 6º que a gente consegue identificar, né, o Western blot totalmente completo com esse tipo de proteína reativa. Então, como vocês podem ver,
com o passar do tempo, com o passar dos dias, vai aumentando a possibilidade de diagnóstico, ok? Na fase crônica, é possível detectar o que a gente quiser, né? Então, se aquela pessoa não sabe que é soropositiva, ela já tem mais de 100 dias de infecção, eu consigo detectar RNA, P24, os anticorpos, né? Tanto por ELISA quanto por testes complementares, como o Western blot, diante, né, da fase, né, da infecção. Então, é possível, é uma coisa que é relativo, né? Eu tenho o início da infecção, que com o passar do tempo eu consigo ter mais informações, né? O indivíduo, ele consegue ter presente em seu organismo mais marcadores que possam ser identificados e daí dar um diagnóstico fidedigno do HIV/AIDS. Falando um pouquinho dos imunoensaios, a gente tem, eu coloquei aqui o primeiro como ELISA, porque trazendo a história, né, voltando no tempo, o primeiro diagnóstico a ser lançado, o primeiro imunoensaio foi um ELISA, né, um ELISA, que é um teste imunoenzimático, colorimétrico. Na realidade, ele foi liberado em 85, mas a nível de Brasil só em 86, e ele passou por uma evolução. É como se, logo no início, em 86, a gente tinha aqueles testes de primeira geração, que não eram testes muito bons, né, porque todos os antígenos que estavam presentes ali no assoalho da placa não era só antígeno de HIV, mas sim antígenos provenientes de cultura de célula, porque ele era cultivado em cultura de célula, então isso impactava nessa questão da sensibilidade do teste, e também não eram com antígenos muito imunodominantes, então só detectava IgG. Isso veio posteriormente com os antígenos de segunda geração, na realidade o ELISA de segunda geração, logo em 1987, também a única diferença é que ele não tinha mais essa questão do uso de cultura de célula, já era antígenos recombinantes e peptídeos sintéticos, mas também não eram antígenos imunodominantes, então também só detectava IgG. A partir de, logo em 1990, veio o HIV-2, que foi incorporado, e a partir de 94, começaram os ELISAs de terceira geração, que daí eu vou falar mais adiante, e logo posteriormente, no final da década de 90, início dos anos 2000, o de quarta geração. Tá? Então, hoje, se utiliza apenas os ELISAs de terceira e quarta geração, onde tem uma alta sensibilidade e uma alta especificidade. Pode-se trabalhar com soro ou plasma, e o desfecho, o resultado é não reagente, reagente ou indeterminado, tá? Como vocês podem ver, os testes de primeira e segunda geração era feito por ELISA indireto, né? Diferentemente de terceira geração, que já é um teste sanduíche. Então, como seria essa reatividade? Como já foi falado, ELISA é um teste imunoenzimático. Então, tem que ter a presença de uma enzima. É a enzima que vai limitar se vai ter reatividade ou não, tá? Então, observando essa figura, os antígenos grudados aqui no assoalho da placa, se o anticorpo do paciente grudar, um conjugado, né, vai se ligar, colocado, porque faz parte do princípio, ou seja, de todo o procedimento do teste, o conjugado, que é uma anti-imunoglobulina, um anti-anticorpo, vai se ligar ao anticorpo do paciente. E por ele estar ligado a uma enzima, e posteriormente se colocar um substrato, essa enzima, ela vai degradar o substrato e vai aparecer a cor, que é visível aos nossos olhos. Mas ela tem que ser medida pelo espectrofotômetro de placa, para poder a gente transformar isso em um número.
Então, cada pocinho desse vai ter um número. Quanto mais escuro, quanto mais cor, indica que houve mais degradação de substrato. Então, indica que tem mais enzima. Então, quanto mais enzima tiver, mais anticorpo do paciente tem, tá? Isso é uma coisa proporcional. Então, a partir do momento que isso é lido e é fornecido um número, que a gente chama de absorbância ou densidade óptica, a gente faz cálculo com o ELISA, né? Existe um cálculo do cutoff, onde tira a margem de erro. Então, assim, o ELISA, a gente pode encontrar um paciente que esteja na margem de erro. A gente chama de zona cinza. Então, por isso que a gente diz que o ELISA pode ser indeterminado, tá? Talvez o paciente, ele esteja numa fase em que está saindo de uma janela imunológica, então não tem tanto anticorpo assim, então essa quantidade influencia. Quanto menos anticorpo eu tiver, menos reatividade vai ter. Então a leitura ela vai dar muito baixa. E como o ELISA ela tem os critérios de validação, aí por isso que a gente pode detectar pessoas indeterminadas. Existe o ELISA, tanto a convencional, semi-automatizado, como o ELISA totalmente automatizado, que daí tem uma diferença, porque se trabalha, enquanto o ELISA convencional normalmente utiliza a peroxidase como enzima, o automatizado utiliza a fosfatase alcalina, e não é por cor, né? De repente, essa enzima faz a degradação do substrato e emite uma luz, porque é um método quimioluminescente, tá? Então, que também é diretamente proporcional. Quanto mais luz emitida, mais anticorpo tem presente. Então, termina sendo os ELISAs por quimioluminescência mais sensível do que os ELISAs semi-automatizados ou de microplaca. Bem, quando a gente fala em ELISA de terceira geração, que é o que a gente tem até hoje, né, são ELISAs que apresentam também no poço da placa, sensibilizados com antígenos recombinantes ou peptídeos sintéticos. E isso faz com que esses antígenos, na realidade, eles são específicos, né, para o HIV. Normalmente se trabalha o antígeno P24, GP41, 120, GP120 e 160. E a gente consegue, por ter antígenos imunodominantes, conseguem ter imunoglobulinas de fase aguda, como a IgM. Então, nesse caso, a de terceira geração detecta qualquer tipo de imunoglobulina, como, por exemplo, IgG, IgM e IgA. Então, eu posso detectar no soro do indivíduo tanto IgM quanto IgG, tá? E a diferença desse ELISA para o de primeira e segunda é que ele é sanduíche. Então, como vocês podem ver, tem um antígeno grudado na placa e o conjugado é um antígeno também. Então, esse antígeno que está ligado a uma enzima, ele encaixa tanto a outra porção Fab da IgG quanto ao da IgM. E a partir do momento que o antígeno está ligado, quando coloca o conjugado está ligado, né, à presença da enzima, quando coloca o substrato, a enzima reage ao substrato e mostra uma cor. Com isso, com esse teste, diminuiu bastante a janela imunológica, que antes de primeira e de segunda, na realidade de segunda, que era de 35, 45 dias, né, de 25 e 35 dias, o de segunda geração, passa para 20 e 30 dias. E houve uma redução ainda maior na janela imunológica com os ELISAs de quarta geração, onde apresenta, além de antígeno, anticorpo também grudado no assoalho da placa. Anticorpo para detectar o antígeno P24. Então, nesse caso, nesse ELISA, ele faz uma detecção tanto de antígeno quanto de anticorpo. Então, esse ELISA ele pode ser utilizado para aquelas pessoas que estão numa fase inicial da doença,
tá? Porque ele vai detectar tanto o antígeno quanto o anticorpo. O indivíduo, ele pode ter os dois ao mesmo tempo, ou pode ter apenas um de cada, ou antígeno ou anticorpo, dependendo da fase da doença. Então, a partir do momento que tanto o P24 se liga, como os anticorpos se ligam, depois de toda a lavagem, os conjugados, que são dois, se coloca um uma anti-P24 ligada a uma enzima, e se coloca o antígeno, referente ao antígeno, mesmo o antígeno que está na placa, GP41, GP160, 120, ligado a uma enzima para se ligar aos anticorpos do paciente. E quando esses conjugados, eles se ligam, tem a presença da enzima, o substrato posteriormente é degradado e mostra-se uma cor. Então, esse ELISA, ele veio realmente a dar um plus no diagnóstico para HIV, reduzindo para 15 dias a janela imunológica. Bem, os testes rápidos, ele veio com tudo, realmente veio para ficar, porque ele tem uma metodologia mais prática. A gente pode fazer esses testes em campo, de repente, em situações que a gente não tem uma infraestrutura adequada, tá? São testes imunocromatográficos, portanto, é uma imunocromatografia que é feita. São testes de triagem também, que detecta, assim como o ELISA, o HIV1 e 2, tá? Também apresentam alta sensibilidade e especificidade, do mesmo jeito que o ELISA, mais sensibilidade do que especificidade, por isso são testes de triagem, e pode ser feito tanto no soro, quanto no plasma, sangue total e no fluido oral, ok? Como vocês podem ver, existem aqui os dispositivos, então o teste imunocromatográfico é baseado na presença de banda ou não, tá? Por isso ele só existe o reagente e o não reagente, ou aparece banda ou não aparece banda. Toda banda que aparecer tem que ser considerada. Aqui, como vocês estão vendo, tem um local para colocar a amostra do paciente, e essa amostra ela vai fluir, normalmente com a ajuda de um reagente, que vem no kit. Então, a partir do momento que o anticorpo do paciente, se tiver presente, ele vai fluir, e aqui, mais ou menos nessa região, existe um conjugado, que é como se fosse um antígeno ligado a um ouro coloidal, tá? Se for o ouro coloidal, ele fica vermelho. Se for a prata coloidal, ele fica azul. Portanto, às vezes diferencia teste rápido em uma banda vermelha ou uma banda azul. Então, quando se coloca a amostra, que se junta esse antígeno com ouro coloidal e que continua subindo, tem a marca do teste aqui, que nesse T tem a presença de como se fosse anti-imunoglobulinas, anticorpos, contra no caso, o anticorpo do paciente, que foi detectado, e como o antígeno é como se fosse um anti-anticorpo, algo que detecta o imunocomplexo formado. Que imunocomplexo é esse? O anticorpo do paciente com o antígeno do teste. Então, essa fita vai detectar, tem algo lá que pesca esse imunocomplexo, que é como se fosse um anti-anticorpo. Como esse imunocomplexo tem um ouro coloidal, então, automaticamente, essa fita, ela acende. Só que a amostra, ela continua subindo, ela tem que chegar até o topo. Essa outra banda é a banda controle, que indica que qualquer amostra de soro ou plasma, de sangue ou fluido, ela tem presença de anticorpos. Então, é só para indicar que a amostra do paciente, ele fluiu do início, daqui até o final. E quando passou pelo controle, aqui tem como se fosse anti-imunoglobulinas, anti-anticorpos, também ligado ao ouro coloidal. Então, qualquer anticorpo que esteja presente ali, se liga nessa banda controle, para dizer assim, a amostra realmente fluiu bem, fluiu daqui até aqui, passando pela área teste.
Se não reagiu nada, é porque a pessoa não tem anticorpos. Então, gente, como vocês podem ver, tem 4 modelos aqui. Esses 2 primeiros são válidos. Quando tem a banda teste reativa e a banda controle, é caracterizado reagente. Quando só tem a banda controle, porque o teste não reagiu, afinal de contas, a pessoa não tem anticorpos, consequentemente, esse antígeno não formou imunocomplexo, então não foi captado pelos anticorpos presentes aqui. Como não foi captado, não tem ouro coloidal, não marca. Mas aí fluiu, e como o soro tem vários anticorpos, se ligou aqui a banda controle. Então, em relação ao teste rápido, a gente só pode encontrar esse tipo de resultado ou esse. Esses outros 2 são considerados inválidos porque não tem a presença do controle, então não pode ser confiado. Da mesma forma, a gente faz para o fluido oral, né? Tem que ter todo um aparato em relação a isso, uma leitura da bula do kit, para saber qual a região que vai extrair esse fluido oral, tá? Tem algumas questões que fala para não se alimentar determinado tempo, então tem que ler realmente a bula, e se faz do mesmo jeito, onde flui e aparece a banda, como aqui está mostrando. Isso aqui são testes reagentes e aqui não reagente. Você vê que a intensidade da banda, ela pode variar, mas tem. Qualquer intensidade tem que ser considerada. Normalmente, existe menos anticorpos no fluido oral do que no sangue. Então, o fluxograma, os 2 primeiros fluxogramas do Ministério da Saúde, é relacionado a teste rápido, né? O fluxograma 1 em relação ao teste rápido no sangue, e o fluxograma 2 em relação ao teste rápido oral, de fluido oral, que, lógico, apresentando reatividade, tem que ser feito no sangue. Em relação à imunofluorescência, né, nós temos a imunofluorescência indireta como um teste complementar. Ela, por muito tempo, foi utilizada para dar essa confirmação diante de alguns fluxogramas do Ministério da Saúde. Todavia, só conseguiram cultivar o HIV-1, tá? Por isso que ela ficou muito limitada, apesar da grande maioria, mais de 99%, né, ser oriundo do tipo 1. Nesse teste, ele tem uma alta especificidade, né, porque trabalha com vírus inteiro, como vocês podem perceber, isso aqui é o linfócito com o HIV infectado. O HIV ele fica na periferia, em torno de 25 a 35% dos linfócitos infectados, aqui na lâmina, tá? Então, está sensibilizado aqui na lâmina, linfócitos infectados com HIV, já vem de fábrica, conhecido. Coloca-se o soro do paciente, que pode ser soro ou plasma, e se tiver anticorpo, ele vai grudar na reação antígeno-anticorpo. Então, esses anticorpos grudam aqui, porque reconhece esses epítopos do HIV. Posteriormente, coloca-se um conjugado, que é uma anti-imunoglobulina, um anti-anticorpo ligado a uma fluoresceína, que tem a capacidade de se ligar a qualquer anticorpo. Então, se o anticorpo do paciente se ligou, ele liga em seguida. Se o anticorpo do paciente não se ligou, porque não tem, ou seja, anticorpo específico ali, não há ligação do conjugado. Então, portanto, isso aqui é uma lâmina, né, uma imagem real. Vocês estão vendo que nem todos os linfócitos estão fluorescentes, porque nem todos os linfócitos estão infectados. Como eu falei, é em torno de 25 a 35%. Então, se o conjugado ligar, vai haver a formação da fluorescência, que é visível aos nossos olhos na microscopia de fluorescência. Caso não exista a ligação do conjugado, porque não tem anticorpo do paciente, a gente só vai ver essas células assim, ó, avermelhadas, tá? Apagadas.
Então, gente, também é um diagnóstico de reagente e não reagente, não tem questão de indeterminado. Qualquer fluorescência tem que ser considerada. Bem, em relação ao Western blot, é um outro teste complementar, né, utilizado, que detecta também, ou confirma-se, né, o achado do HIV-1 e 2. É um teste que apresenta uma alta especificidade, pois trabalha-se com as proteínas fracionadas do vírus, diferente do ELISA teste rápido, que são as proteínas tudo junto, misturado. E essas proteínas, elas são fracionadas, né, por meio de uma extração do vírus, e elas são avaliadas por meio de um gel de poliacrilamida, onde é dado uma organização dessas proteínas por meio do peso molecular. Então, elas ficam, né, em ordem, em fila, né, de acordo com o seu peso molecular, e posteriormente são transferidas para uma fita de nitrocelulose, tá? Então, essa fita de nitrocelulose é exatamente onde iremos fazer o teste. Como vocês podem ver aqui, existe a fita com as proteínas do vírus, né, destrinchada, de acordo com o seu peso molecular, e ela vem de fábrica assim, ó, como vocês podem perceber, branquinha, mas as fitas, ou as proteínas, elas estão lá fixadas, tá? Com a amostra do paciente contendo os diferentes tipos de anticorpos, anticorpo para PIM24, anticorpo para GP41, para P17, para P31 e assim sucessivamente, esses anticorpos vão se ligar a cada fração, a cada proteína do vírus, e posteriormente a gente vai identificar essa ligação por meio do conjugado, da ligação do conjugado, que traz uma enzima. Então, esse conjugado, que é um anticorpo ligado a uma enzima, que reage com esses anticorpos, e a partir do momento que é colocado um substrato, todas essas frações, elas vão ser reativadas, vão mostrar uma cor, né? Elas vão acender, né? Diferentemente do início, que a gente não conseguia ver nada, agora a gente consegue perceber a olhos vistos. Então, como está mostrando aqui, existe a reatividade para GP160, GP120, GP41 e a P24. Para caracterizar uma reação reativa, né, reagente, basta encontrar de duas dessas 4 proteínas aqui, tá? Já se caracteriza um teste reativo. Quando uma pessoa ela é soropositiva há muito tempo, provavelmente ela vai ter uma reatividade para todas as proteínas, como vocês podem perceber nessa fita aqui, que é uma fita real de um paciente soropositivo, porque com o passar do tempo, o indivíduo ele termina tendo uma produção desses anticorpos para várias frações do vírus. E no teste a gente consegue identificar, como vocês estão vendo aqui. Então, a partir do momento em que dá uma reação para pelo menos a P24, GP41, 160 ou 120, já caracteriza reatividade para o vírus e confirma-se a infecção. Um outro teste complementar é o imunoblot rápido, né, que nós temos, que é o DPP, que é uma plataforma de duplo percurso para HIV-1 e 2, que é como se fosse uma mistura entre teste rápido e o Western blot, né? Como vocês podem ver, ele tem uma logística de teste rápido, uma estrutura, né, uma plataforma parecida, e também existem as frações dos vírus. Não se trabalha com todas as frações, como o Western blot, mas com as mais importantes, que a primeira é relacionada ao HIV2, a GP36, e a partir da segunda em diante, do HIV1, né, sendo a GP160, 120, GP41, a P24, e por último a fita controle, que é para controlar a reação, controlar o teste. Então,
esse teste complementar, o imunoblote rápido, ele está sendo, bastante utilizado, né, para confirmar uma reação. Também detecta o HIV-1 e 2, e como vocês podem perceber, a gente no início não vê nada, né, você vê que está tudo branco aqui, mas existe sim as proteínas separadas, como eu mostrei agora há pouco, né, o máximo que a gente vê são listrinhas esverdeada, azulada, mas muito fraquinho, e a gente faz da seguinte forma: aqui nessa área 1, a gente coloca a amostra do paciente, mais o reagente, para fazer, para fluir, né, para que essa amostra ela tenha um fluxo, né, lateral e consiga chegar na reação, no teste, né, no local de reação. Então, se a pessoa tiver anticorpos, esses anticorpos eles vão se ligar para os respectivos antígenos que estão presentes aqui, acontecendo uma reação antígeno-anticorpo. Posteriormente, na área 2, vai se colocar um reagente, né, que vem no kit, que quando fluir, vai carregar o conjugado que está presente aqui. Esse conjugado é um anti-anticorpo ligado a um ouro coloidal, tá? Então, a partir do momento que o reagente, ele flui, esse anti-anticorpo vai se ligar aos anticorpos do paciente, né, previamente ligada aos antígenos fracionados. Dessa forma, vai ser possível identificar a reatividade, porque como o conjugado tem um óleo coloidal, ele vai reagir, né, em cada fração, como vocês podem perceber aqui nesse exemplo. Essas frações, elas podem ser lidas por um equipamento que parece um leitor de código de barra para facilitar, porque se essa reação ela for um pouco inespecífica, ou seja, for fraca, isso pode limitar o leitor na identificação dessas frações, dessas reações. Então, esse leitor, ele pode ajudar, né, a fechar o diagnóstico e captar essas reações. Então, esse teste, ele também pode ser feito com sangue total, soro ou plasma, e também existe o desfecho ou de reagente ou de não reagente, tá? Com o aparecimento das bandas reativas. Para a gente finalizar, existe um teste molecular que também é caracterizado como um teste complementar, como eu falei no início da minha palestra. É um teste que vai avaliar o RNA viral ou DNA proviral e é muito utilizado em infecção aguda. Quando a gente fala em teste molecular, a gente lembra para HIV, a gente remete logo à questão do monitoramento, né? Ou seja, a questão da carga viral, que é por biologia molecular. Mas, como diagnóstico, é um teste que está presente também no fluxograma do Ministério da Saúde, né? Porque ele é importante, principalmente naquela fase inicial da doença, né? Naquela infecção aguda que a gente já falou em outros momentos. E também para elucidar infecção em crianças, né, com menos de 18 meses. Porque uma criança que nasce de uma mãe soropositiva, até 18 meses, ela pode ter anticorpos da mãe no seu sangue. Então, o resultado em pesquisa de anticorpo, teste rápido ELISA, não fica coerente, né? Porque aquilo pode estar sendo detectado os anticorpos da mãe. Então, o ideal é que faça um teste molecular para saber se realmente a criança apresenta o RNA viral. E como possibilidades, existe o testes moleculares de forma convencional e testes mais, vamos dizer, que atualmente são bem realizados, que são os testes em tempo real. E tem um desfecho, né? O desfecho desse teste é de detectável ou não detectável, ou realmente apresenta no material, na amostra biológica, no sangue, por exemplo, do indivíduo, a presença do RNA ou não, tá?
Só lembrando que para cada teste tem o seu limite de detecção, ok? E é isso. Aqui estão algumas referências, né, que foi falado, foi comentado, e diagnóstico é vida, faça seu teste, é muito importante a gente ter o diagnóstico como existe a nível de Brasil, né, o diagnóstico, ele está muito presente nos laboratórios, é bem comentado, a mídia fala o tempo todo sobre isso, portanto, faça seu teste. Obrigada, aqui é meu e-mail, se alguém quiser falar comigo, aqui é o meu Instagram. Obrigada.